Olá, amados, graça e paz, eu sou Janaína Alves e este é o nosso canal Rima de Deus. Eu estou aqui com grande alegria para trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês e é sempre um prazer estar aqui compartilhar, uma palavra abençoada ao coração de vocês. Mas antes de ministrar essa palavra ao coração, gostaria de estar pedindo a você de se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, está deixando o like, que isso ajuda muito, que o vídeo alcance outros corações também, amém, amados? E a palavra que eu tenho para ministrar ao coração de vocês está lá em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Aleluia, glória a Deus. Estas são palavras do próprio Neemias falando, ele relata a nós a fidelidade e a grandeza, do Senhor para aqueles que o amam, e guardam os mandamentos dele. Neemias, nesse momento, naquela época, trabalhava, para o rei Artaxerxes, eu acho que eu pronunciei certo, Artaxerxes, e passando, um dos irmãos dele, uns conhecidos deles lá de Jerusalém, ele perguntou, como estava a cidade. Eles anunciaram a ele que a cidade estava em ruína e que os muros de Jerusalém estavam, todo destruído, com fogo, foi destruído com fogo. E isto veio grande tristeza, ao coração de Neemias. E Neemias, ele orou a Deus, pois naquela época Neemias, ele servia esse rei, Artaxerxes, e ele orou a Deus para que ele achasse graça aos olhos daquele rei. Mas antes disso, quando Neemias, quando ele ouviu, que a cidade dos pais dele, onde os ossos dos pais dele estavam enterrados, estava destruída, aconteceu com ele que ele ficou, como diz aqui no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, ele assentou e chorou e lamentou muito por alguns dias, e orou jejuando, e jejuou perante o Senhor, porque naquela época ele trabalhava, ele servia a este rei, e ele orou a Deus para que ele achasse graça aos olhos daquele rei, porque Neemias, ele tomou uma atitude, ele se levantou, ele decidiu, ele sentiu no coração dele de estar indo até aquela cidade, a Jerusalém, e estar erguendo os muros, da cidade onde estavam enterrados os ossos dos pais dele, onde ele cresceu, onde tinha o povo dele. Ele sentiu no coração de se levantar, e essa palavra nos fortalece, nos motiva, que há vezes, amados, que nós devemos nos levantar, nós temos que ter a atitude de nos levantarmos, e colocarmos Deus na frente, e ter a atitude de nos levantarmos, de tomar a decisão de nos erguer, porque muitas vezes, pelas batalhas, pelas muralhas que a gente vê em nossas frentes, muitas vezes nós nos prostramos, e a palavra de hoje, ela nos leva, ela nos exorta a nos levantarmos. Há momento que nós devemos nos levantar e pedir Jesus que entre na nossa casa, que entre na nossa vida, E foi exatamente aquilo que Neemias fez.
ele orou a Deus, ele jejuou a Deus e pediu a Deus para que ele lembrasse da promessa que ele tinha feito a Moisés. Ele pediu perdão pelos pecados dele, do povo dele, e pediu a Deus que lembrasse das promessas que ele fez a Moisés, para todo aquele que guardasse os mandamentos dele, né, e os estatutos e os juízos dele, que Deus, né, como diz aqui, ele no versículo 8 fala, né, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos sejam rejeitados, estando no cabo do céu, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, ele orou a Deus, ele jejuou e lembrou a Deus as promessas que Deus tinha feito ao seu povo, né? Ele lembrou das promessas que ele tinha feito a Moisés e aos seus pais, né? E pediu a Deus que ele achasse graça aos olhos do rei, porque ele servia ao rei e ele não podia sair de qualquer maneira. Ele tinha que pedir, né, permissão ao rei, mas ele era o copeiro do rei naquela época, né? Então Neemias, ele orou a Deus, primeira coisa que ele sentiu, ele tomou uma atitude que muitos não tomaram. Ele se levantou, ele sentiu no coração dele de se levantar. E ele tomou essa decisão, ele sentiu esse desejo de levantar e reconstruir, reedificar os muros de Jerusalém. E ele viu a muralha diante dele, porque ele tinha que pedir permissão ao rei, e ele era um copeiro, né? Ele era o copeiro do rei. Então ele temia de ser mal interpretado também. Então ele orou a Deus, ele jejuou, porque ele sentiu aquele desejo no coração de estar erguendo os muros de Jerusalém. E assim ele fez, ele pediu perdão pelos pecados dele e do povo dele a Deus, e pediu a Deus que desse graça a ele diante do rei. E o rei, havendo, né, sempre fazendo festa, Neemias foi servir o rei e colocou vinho no copo, né? Foi para diante do rei, colocou vinho no copo, mas Neemias, nenhuma vez que ele estasse, né, diante do rei, ele estava triste. Nesse dia, o semblante de Neemias estava triste. E o rei, conhecendo ele, o seu copeiro, o seu servo, ele viu e perguntou por que o semblante dele, por que o rosto dele estava triste. E neste momento Neemias disse, né, ao rei, né, que o rei viu no capítulo 2, versículo 2, diz aqui, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é isto senão tristeza de coração? E neste momento Neemias temeu, porque as pessoas que estavam diante do rei tinham que estar sempre, né, com o rosto feliz, com o rosto alegre. E naquele dia ele estava triste. O rei, conhecendo ele, disse isso a ele, né? E ele disse ao rei, né? No versículo 3 diz, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, né? Estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas com fogo, né? Então disse o rei, e quando Neemias disse isso, o rei sentiu no coração a tristeza que Neemias estava sentindo. E ele disse a Neemias, o que farei eu contigo, o que eu posso fazer por você? Então nesse momento, amados, a oração e o jejum de Neemias, Deus prova para ele que ele é um Deus, o Deus do impossível, o Deus que move os corações dos reis, né? E neste momento o rei diz para ele, né, que ele podia ir, né, e deu carta a ele para que ninguém o impedisse ele de chegar a Jerusalém, porque naquela época
todas as cidades tinha alguém, não podia entrar a não ser que o rei ordenasse que desse, né, delegasse que poderia entrar. Então Neemias, o rei, ele deu essa disponibilidade a Neemias dele estar indo e reconstruir os muros de Jerusalém, e deu carta para que ninguém o parasse, né? E Neemias foi e não contou isso a ninguém. Ele guardou esse desejo, essa vontade, esse desejo que no coração dele. E ele partiu com a permissão do rei. Ele foi até Jerusalém reconstruir os muros da cidade do pai dele, onde ele viveu, do povo dele. E neste momento, quando ele se levantou, que ele começou a erguer, que ele começou a olhar, ele começou a analisar o muro, né? Como ele levantaria, chegou pessoas para dizer para ele o que ele estava fazendo, quem que ele achava que ele era para ele estar fazendo aquilo, né? Como diz aqui no versículo, né? No versículo 19 do capítulo 2, vendo, né, Sambalate, o Eronita e Tobias, né? Que eram servos dos amonitas, quando viram que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, eles zombaram dele, né? Eles zombaram e não acreditaram nele, né? Desprezaram a atitude que Neemias teve, né? De estar reconstruindo. Então, amados, o que nós temos, o que essa passagem nos fala? Que muitas vezes, quando nós decidimos a nos levantar, muitas pessoas não vão acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes, nem todos vão agradar de você, você nem sempre vai agradar todo mundo, né? No momento que Deus tem um chamado na sua vida, que você sabe que Deus, que lá no fundo é um desejo, que o teu prazer está nisso, nem todos, como Jesus, como a palavra mesmo de Deus disse, lá Jesus diz que a família dele o rejeitou, né? Nem a família dele acreditou que ele era o Filho de Deus, né? E então você não vai ser aceito, né, por todos. Quando você se levanta, que você coloca, que você tem a certeza de uma coisa e decide a obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração, vai vir muitos adversários, muitas pessoas vão zombar de você, muitas pessoas não vão acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida. Mas eu estou aqui hoje para dizer a você para não desistir. Apesar das dificuldades, apesar das lutas que vierem, não desista daquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra hoje. Assim como Neemias tomou a atitude de levantar, né, e orar a Deus. Neemias era um homem temente, um homem que guardava os mandamentos do Senhor e tinha certeza daquilo que Deus, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Então, a partir do momento que ele decidiu levantar, Deus era com ele. Então, amados, eu estou aqui para dizer a vocês, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que Deus tem proposto no coração de vocês. Mas eu digo para vocês, não parem, levante e continue a caminhar. Porque o Deus de Israel, o nosso Deus, a nossa rocha, é Ele que vai adiante de você, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. É Ele que vai lançar por terra toda pedra de tropeço que o inimigo possa tentar lançar contra a sua vida e contra o teu caminho. Eu estou aqui hoje para dizer que você tem um Deus, que Ele é a sua rocha. Amém, amados? Então que essa palavra, em nome de Jesus, se só fica ao coração de vocês, que ela possa fortalecer a fé de vocês e dar força para vocês levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados. É uma palavra abençoada, ministrada ao meu coração também. E que Deus possa abençoar vocês grandemente através dessa palavra. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus a todos e a paz do Senhor.